a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, Lula conversou com o presidente da China, Xi Jinping. O presidente chinês disse que tanto China como o Brasil podem ser exemplos de autossuficiência para o sul global. E ao mesmo tempo que acontece esse diálogo aqui, nos Estados Unidos, Donald Trump estendeu as negociações com o governo chinês por mais 3 meses, as negociações sobre tarifas, e até falou uma coisa que me chamou a atenção quando disse que a China deve quadruplicar a compra de soja americana. Isso é preocupante para o Brasil, se for levado à frente, porque a China é um parceiro importante por aqui. E a China é a alternativa importante para os produtos brasileiros nesse momento de incerteza com os Estados Unidos, certo? Exatamente, isso é porque nós, Brasil e Estados Unidos, nós são economias muito parecidas em algumas coisas, como, por exemplo, produção de alimentos, produção de soja. Então, nós somos concorrentes na produção da soja e o grande mercado é a China. E essa conversa entre Lula e Xi Jinping tinha que acontecer, foi muito bem programado, um bom movimento, e aí eles tiveram cuidado de não parecer que era uma coisa contra os Estados Unidos, mas a favor do multilateralismo, dos BRICS, da relação bilateral. Eles não falaram da questão da tarifa, né? A nota do Planalto não se refere a esse assunto. A relação entre Brasil e China é uma relação muito bem sucedida, que vem crescendo muito nos últimos anos, e em parte pela soja, mas não só, minério e outras commodities, mas soja, de fato, é muito importante. E hoje, se você faz uma soma assim, de 2004 até 2024, em 20 anos, o nosso superávit chegou a 325 bilhões acumulados. A gente tem superávit na relação com a China e temos déficit na relação com os Estados Unidos, né? O déficit tem caído na relação com os Estados Unidos, mas permanece déficit. E com a China aumentou muito o superávit. Se ele manteve o superávit, aumentou muito o volume. 28% de tudo que o Brasil exporta no mundo vai para a China. Então, se a China tivesse decretado guerra ao Brasil, a gente estava numa situação muito mais difícil do que no conflito com os Estados Unidos, porque a relação com os Estados Unidos ela declinou, ela já foi 25% do destino das exportações, hoje é 12%, como se sabe, mas, de qualquer maneira, a gente precisa dos dois mercados. O ideal é que o Brasil permaneça nos dois mercados, ainda que a tendência, depois desse conflito, seja, pelo menos no curto prazo, uma queda das exportações, né? Os economistas estão prevendo, fazendo cálculo, tentando imaginar quanto que vai ser a queda das exportações, mas tem produtos que não vão conseguir chegar no mercado americano. Mas o grande ponto é o que você falou, quer dizer, se eles vão comprar mais dos Estados Unidos, se eles vão comprar mais, em que tempo? Para atender a nova demanda, a crescente demanda da China, ou eles vão crescer em detrimento do Brasil? Então, portanto, faz muito bem o presidente Lula de manter boas as relações com a China. E, ao mesmo tempo, conversaram sobre a COP30. E tem uma frase que me chamou a atenção, que ele disse que a China será representada por uma comissão de alto nível. Então, acho que isso significa que o próprio Xi Jinping não deve vir a Belém. E isso enfraquece um pouco o encontro, mas vamos ver que alto nível eles vão mandar. Milton e Nadédia. E a China teve uma reação muito frontal quando sofreu as primeiras tarifas, né, Miriam? E conseguiu reverter, depois daquela escalada de tarifa sobre tarifa, conseguiu alcançar essa trégua. A gente não está na mesma posição vantajosa que a China para negociar com os Estados Unidos, no entanto, né? Pois é, e aí mostra o quanto que é falsa o pretexto, falso o pretexto, né? Porque eles dizem assim que o Brasil
está virando uma ditadura de Alexandre de Moraes, uma coisa completamente estapafúrdia, que a gente sabe que a gente é uma democracia, né? E nos custou muito caro, a gente sabe bem a diferença de ditadura e democracia, sabe bem a diferença. Então, a China não, a China né, uma ditadura, é o governo de um partido único e que está no poder desde 1949, o mesmo partido. Então não é por razões, esse tipo de preocupação, né? Isso está sendo usado como pretexto. O Brasil está sendo atingido por razões políticas, porque tem uma facção política de extrema-direita que está estimulando, usando todos os canais de contato com o governo americano, e o governo americano resolveu ouvir uma facção brasileira em vez de ouvir o Brasil, né, como um todo. Não só o governo, mas outras forças. Então, esse é o equívoco no qual entrou a relação entre Brasil e Estados Unidos agora, e a gente espera que não dure muito esse tipo de desentendimento e conflito na DED em Milton. Muito obrigado, Miriam. Bom dia para você. Bom dia.